Santos, obrigado pelo superchat. E o Brasil vulnerável no meio disso tudo. Eu acho que o Brasil é vulnerável por não ter, talvez, armas de dissuasão, tá? Mas, Lê Teixeira, boa noite, bem-vindo. Mas eu não acredito, quer dizer, que essa vulnerabilidade ela seja imediatamente associada ao que está acontecendo hoje na Ucrânia. Claro que aqui, gente, eu lembrei em outras oportunidades, mas a audiência é muito dinâmica, e vou lembrar mais uma vez. Os meios, os jornais, como o Financial Times nos Estados Unidos, colocaram que 12 trilhões de dólares é a estimativa do valor dos recursos minerais, dos recursos naturais, das áreas na Ucrânia onde os russos consolidaram e fixaram sua presença. Leia-se, leste, Luhansk, grande parte do Donetsk, ou seja, grande parte do Donbass, e regiões ali ao sul, em Mariupol, em Kherson, em Melitopol e tudo mais. 12 trilhões. Se você fizer uma analogia em relação à área do Brasil, de 60% de Amazônia Legal, e em relação a que não é uma conta de três, não é uma regra de três, porque a Amazônia Legal tem muito mais recursos do que essas regiões ucranianas que já são ricas. Então, você vai ter aí a ideia de que o Brasil está sentado em 500, 600, 700 trilhões de dólares de recursos, ou valores ainda maiores, né, difíceis de serem mensurados, na nossa Amazônia Legal. E, no fundo, é tudo por dinheiro. Então, nesse aspecto, há uma vulnerabilidade, sim, se nós olharmos no médio prazo, tá? Porque nós já vimos todas as regiões do Oriente Médio, todas as regiões ali, indo mais em direção ao extremo do Oriente, no centro da Ásia, no Afeganistão, já objeto de ações que tinham por objetivo a consecução de petróleo, de gás, de minérios. Não há nenhuma região pobre ou paupérrima, atacada, sob o ponto de vista dos recursos naturais, aonde essa turma foi entregar a democracia. Mauri Geraldo, seja muito bem-vindo. A democracia, o combate à corrupção, esses valores são muitas vezes pretextos para que esses atos aí absolutamente desumanos sejam perpetrados. Obrigado, Vanessa Peçanha. Agradeço muito a você e seja sempre bem-vindo. Tá? Miguel Rodrigues, Rogério, a favor da Petrobras sair da Bolsa de Nova York? Miguel, vamos tratar disso num outro momento. Te agradeço muito pelo superchat, para a gente não perder o foco aqui, mas vamos tratar dessa questão da Petrobras, sim. Só en passant, de passagem, eu quero dizer que eu entendo que o governo brasileiro deva ter as regras, as diretrizes, a rédea do controle da Petrobras. Não adianta privatizar próprios nacionais importantes ligados à segurança estratégica e à segurança nacional e entregar para estatais de outros países, como nós temos aí várias vezes advertido, né? Os candidatos à compra eventual da Petrobras seriam estatais, estrangeiras ou oligopólios que não franquearão condições de competitividade. É um setor que não é competitivo, é um setor oligopolizado. Tá? Agora, sobre o aspecto da Bolsa de Nova York, da recompra de ações ou algo nesse sentido, é uma discussão profunda, que demandaria bastante tempo de exposição entre prós e contras. Te agradeço muito pelo superchat. Agora, volto a dizer, no fundo é tudo dinheiro. Né? Então, o aspecto da vulnerabilidade do Brasil está intrinsecamente ligado à riqueza que nós temos e à eventual fragilidade na defesa ou à eventual percepção por parte desses poderes que têm interesse em amealhar esses recursos, de que, por exemplo, negar o uso em relação ao aspecto de navegação fluvial em direção a Manaus, não é? Possa, de repente, estabelecer um cerco sobre a cidade, você deixa a cidade sem víveres, você deixa a cidade sem combustíveis, você deixa a cidade sem a sua capacidade de sustentação logística adequada e, muitas vezes, vai fazer com que um governo aí constrangido por uma situação dessa monta assine um acordo ruim para o país e acabe cedendo. Lembro que nós tivemos a questão do Rio Pirara, 1897 a 1903, foi uma questão arbitrada pelo rei Vittorio Emanuele III da Itália. E havia uma pendência de uma área na bacia do Pirara, ali na região norte do Brasil, onde havia um pleito dos britânicos na fronteira com a então Guiana Inglesa, hoje República da Guiana, e esse pleito redundou numa decisão do rei Vittorio Emanuele III de 60%, ou talvez um pouco mais, aí por volta de 2/3 da área em contenda, em favor dos britânicos. Agora, pasmem, vocês sabem como é que essa decisão foi tomada? Ouvindo as lideranças indígenas que estavam ali. E essas lideranças indígenas, elas foram todas elas acessadas, foram todas elas abordadas, porque são os antecessores, os antecedentes históricos das ONGs.
Por exemplo, comitivas de geógrafos, comitivas de antropólogos, comitivas de lideranças religiosas, que acabaram convencendo, sabe-se lá de que maneira, as lideranças indígenas que haveria maior benefício em estar próximo à coroa britânica. O rei Vitório Emanuele III na Itália, no começo do século XX, já tinha muitos interesses com os britânicos, acabou arbitrando favoravelmente a República, então, Guiana Inglesa, atual República da Guiana. O Brasil perdeu área na Amazônia, tá? O Brasil perdeu área na Amazônia. Então, aí, sob esse aspecto, a vulnerabilidade está explícita. Então, se eu fosse você, brasileiro, se eu fosse você, brasileira que me acompanha, eu estaria muito mais preocupado com isso do que com a disputa colérica que existe nas redes sociais, nas famílias, muitas vezes as pessoas indo aos prantos, chorando, acusando, apontando o dedo umas para as outras, porque votam em Bolsonaro ou votam em Lula, ou votam em Ciro. Tá? Essa disputa colérica, para mim, ela tem muito de característica de cunho diversionista, muito de característica de cunho para evocar o sentimento mais primário e mais cheio de ressentimento e de impulso das pessoas, né? Quando elas já adjetivam outros, seu reacionário, seu fascista, seu comunista. Então, gente, as coisas são muito mais sérias. Vou contar uma coisa para você, vou contar uma coisa para vocês, vou contar o milagre sem contar o santo, só para que vocês vejam como essa situação de disputa colérica é absolutamente inadequada. Eu lembro que em 1986, o Antônio Hermílio de Moraes foi candidato a governador de São Paulo, o irmão dele, José Hermílio de Moraes, ambos já falecidos, eles fazem... o Antônio Hermílio é candidato a governador, ele acabou ficando, se não me falha a memória, em segundo lugar, e os outros concorrentes mais importantes eram o Orestes Quercia, que foi eleito, do PMDB na época, e o Paulo Maluf, na época, concorrendo pelo PDS. O José Hermílio de Moraes ele fez doações às campanhas, tanto do Orestes Quercia como do Paulo Salim Maluf, porque, na realidade, qualquer um que ganhasse era importante para uma empresa, e eu não condeno a empresa, tá? Que tivesse uma relação próxima, tá? Com o vitorioso. E hoje, agora a parte que eu não vou contar, o santo. Hoje eu vejo empresários aí, grandes empresários, grandes conglomerados, que esperam o último momento de uma pesquisa eleitoral para ver para quem que eles vão doar mais. Eles fazem o seguinte, eu vou contar uma coisa para vocês. Aí eles doam, né? Teve um caso até recentemente que o sujeito doou, um cruzeiro para cada candidato, R$1 para cada candidato, os 3 que estavam mais bem colocados, numa pesquisa, num pleito para governador de um estado X aí, e quando ele foi abordado por uma das candidaturas para verificar se ele poderia doar mais, ele disse, esperem as últimas pesquisas. O que ele vai fazer? Ele vai carregar no momento das últimas pesquisas no primeiro colocado e eventualmente no segundo. Tá? Então, gente, essa disputa colérica é tida e a vida por esses poderosos poderes, o pessoal dá risada, gente. Tá? Aqui entre nós, o pessoal dá risada. Agora, tem muita gente que está brigando por Brasília e não pelo Brasil e quer induzir vocês a participar da disputa colérica. Vamos com ódio, vamos com tudo. É o comunismo contra o fascismo, é o genocídio contra o comunismo. Então, eu vejo tudo isso com muita tristeza. Tá? Vejo tudo isso com muita tristeza, porque quando eu quero fazer esse alerta, que é um alerta de legado de vida e civilizatório, aí verdadeiramente civilizatório, as pessoas vêm e me xingam. Ah, mas você é isentão, mas não sei o quê. Isentão não se expõe da maneira que eu me exponho aqui para fazer as análises da complexidade que eu estou fazendo. Tá? Que fique muito claro. Que fique muito claro. Estou contando a verdade. Estou contando a verdade. Agora, não quiser acreditar, meu amigo, fica critério. A gente faz o que pode. Né? A gente faz o que pode. Os poderes que coordenam ou que comandam essas estruturas dentro dos processos que a gente vive, dentro do modelo de democracia que a gente vive, eles estão muito mais vinculados ao interesse da permanência dos seus objetivos em primeiro lugar, e para eles essa coisa da disputa colérica, do vermelho com o azul, do preto com o branco, é quase uma piada. Tá? É quase uma piada. Tá? Então a gente faz isso com muito carinho, Xará Rogério Barroso. A gente faz isso com muito carinho e como legado de dignidade e de vida. Eu não quero nada, eu não saberia. Eu sei que tem gente que ganha muito dinheiro se aliando, não é? A B, ou C ou D. Mas eu não entro nessa. Eu não entro, até porque eu não saberia fazer isso. Tá? Até porque eu não saberia fazer isso. Exatamente, Matheus.
Valeu, Bernardo. Forte abraço para você. Obrigado pelas suas palavras e as suas referências são as melhores possíveis, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pela participação. O que eu estou colocando aqui para vocês é realmente vinculado a esses podres poderes que, lamentavelmente, existem no seio de todas as sociedades. Eles não são vinculados a uma etnia, a uma religião, a um grupo político, eles são vinculados a, geralmente, isso que se convencionou chamar de imperialismo ou globalismo, que são poderes de oligopólios muito concentrados que acabam coordenando tudo, tá? E gerenciando seus interesses da maneira que melhor lhes provê, enquanto está todo mundo... eu quero te matar, porque você vai votar em alguém que eu não estou convencido que seja o melhor. Tá? É assim que as coisas funcionam. Viva o Brasil! O fundamento... Por que viva o Brasil, gente? O que é essa história do nacionalismo? O que é essa história da soberania? Porque até aqui não existe um outro sistema de proteção de uma sociedade no âmbito de suas diversidades que não seja o guarda-chuva da nacionalidade do Estado Nacional a proteger. Quer dizer um Estado anabolizado, gigante, empresário? Não. Mas quer dizer um Estado que tenha a condição de gerenciar a segurança dos processos energético, de água, de segurança nacional, de educação e de saúde. E facilitar a sua iniciativa privada que seja competitiva no seio do mercado interno e no seio do mercado externo. Por isso atacaram o BNDES, por isso atacaram a Petrobras, por isso atacaram a Petroquímica, que era player global, como o Brasil ainda não tinha. Tá? Isso não quer dizer que é obra de um governo ou obra de outro governo. Tá? Não. Na realidade, são projetos de Estado. De Estado. Um abraço para os amazonenses aí, amigos, manauaras e todo o interior aí do Amazonas. Pessoal que nos acompanha sempre. Matheus lembra do Getúlio. Getúlio foi um presidente brasileiro que teve uma ação bastante importante na produção da ideia da identidade nacional e da indústria de matérias-primas, da siderurgia. Depois que foi, eu acho que de 30 a 80, na realidade, aproximadamente, a gente teve um investimento intensivo aí na questão das indústrias de matéria-prima, na ideia do senso de nacionalidade. Eu sempre lembro que nós tivemos a construção da COSIPA, da Companhia Siderúrgica Paulista, a unidade José Bonifácio, ali em Cubatão, próximo do Guarujá, em São Paulo, hoje Cônego Domênico Rangoni, né, conhecido como Rodovia Piaçaguera, lá no viaduto no Cosipão, que foi incentivada pelo empresariado, pelo Simons e pelo Levi, que era dono do jornal Gazeta Mercantil, que é o predecessor do Valor Econômico, tá? Em consonância com o interesse do Estado. Quer dizer, o empresário brasileiro queria que a gente tivesse indústria de matéria-prima. Tá? O empresário brasileiro queria que a gente tivesse condição de fornecer a condição para que a nossa indústria de transformação pudesse ser competitiva. Tá? Então, gente, é isso. Eu acho que, de resto, a macropolítica ela sempre comporta discussão. Tá? O Renato Moraes, que eu sou socialista. Essa é boa, né? O Simons e o Herbert Levy eram socialistas. Meu amigo, eu sou empresário, eu gosto muito de dinheiro. Mas bem havido, pode ter certeza.